Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21. Que é o tema da mensagem, a breve mensagem desta noite. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto, a segunda epístola, capítulo 5, a partir do verso 18, ele diz: vamos ficar sentados onde nós estamos, acompanharem a leitura. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que Deus aplique no nosso coração a porção viva de sua palavra. Amém. Nós estamos diante, meus amados irmãos, uma das mais belas passagens do Novo Testamento. A palavra da reconciliação. Este texto, inspirado pelo Espírito Santo, nele nós vamos encontrar a expressão palavra da reconciliação. E o que é a palavra da reconciliação? A palavra da reconciliação equivale ao Evangelho. É a mensagem do Evangelho por excelência. Essa mensagem que Cristo nos mandou através da grande comissão. Esta palavra da reconciliação é a chave que abre as Escrituras Sagradas e nos revela todo o tesouro espiritual de Deus aos homens. A Bíblia só tem um tema, do Gênesis ao Apocalipse, e o tema é reconciliação. E nós nos impactamos com a graça de Deus, com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus, quando pensamos que a iniciativa da reconciliação foi de Deus. Foi Deus que tomou a iniciativa da reconciliação do homem com ele. O apóstolo João, o apóstolo do amor, ele diz, na primeira epístola, capítulo 4, verso 19, o seguinte: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus não porque nós somos bonzinhos, mas nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, como diz a palavra. E quando nós vemos isso, nos colocamos diante de um sublime e maravilhoso pensamento. Por quê? Porque, inapelavelmente, nós morreríamos em nossos pecados se Deus não tivesse nos amado antes da fundação do mundo. E isso foi o que aconteceu, porque nós fomos eleitos, da concepção do apóstolo Paulo aos Coríntios, eleitos antes da fundação do mundo, ele nos predestinou. Então, meus amados irmãos, nós temos aqui essa revelação da palavra da reconciliação. Revelação que aconteceu no Velho Testamento através dos patriarcas. Revelação que aconteceu através dos sacerdotes, dos reis e dos profetas. Porque toda a história bíblica, toda a revelação bíblica é progressiva no sentido de Deus procurando reconciliar consigo o mundo. Quando vamos estudar a Bíblia, especialmente no Velho Testamento, nós vamos encontrar os símbolos, as profecias, apontando para a vinda do Salvador, apontando para o Redentor provindouro, aquele que viria, o Messias. E outro não era senão o próprio Deus, que se revelou em carne
consumar, sabe o quê? A reconciliação, a nossa reconciliação com Ele. E por isso, vamos encontrar na história bíblica Jesus Cristo, o Messias da promessa, vindo quando? Aleatoriamente, não, na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. A voz de Jesus era a voz de Deus. A mensagem era a mesma mensagem multimilenar de Deus, concitando os homens ao arrependimento sincero, para que eles retornassem a Deus, para que eles se reconciliassem. Mas aí, nós nos encontramos diante de alguns argumentos contrários. Será que tudo isso não passa de um idealismo platônico que fuja à realidade dos fatos? Essa história de reconciliação? Será que haverá realmente necessidade do homem se reconciliar com Deus? Será que o homem não pode prescindir dessa reconciliação? São indagações pertinentes, mas a resposta vem assim: respondam-nos o antagonismo do homem com a natureza, destruindo-a, o antagonismo do homem consigo mesmo, cheio de problemas, o antagonismo do homem com o seu próximo. Por isso a conclusão a que chegamos é esta: o estado da humanidade é um estado de irreconciliação. E essa irreconciliação, ela é consequência inevitável da inimizade com Deus, do pecado humano. Quando nós vamos estudar o homem, especialmente os filósofos, que são verdadeiros protótipos do pensamento humano, vamos encontrar um filósofo romano chamado Ovídio dizendo o seguinte: eu vejo o melhor, aprovo o melhor e sigo o pior. Sêneca, o filósofo estoico romano, nos seus tratados de filosofia, nós encontramos uma pérola como esta: o que é isto? Que quando queremos ir para um lado, o lado oposto nos arrasta. Um filósofo romano chamado Plauto cunhou uma frase muito conhecida de todos. Em latim a frase é homo homini lupus, ou seja, o homem é o lobo do homem. E nesse sentido, quando ele disse isso, ele resumiu o antagonismo do homem com o seu próximo. Sobre o antagonismo do homem com Deus, temos o testemunho de uma das grandes mentes do passado, Agostinho de Hipona. No livro As Confissões, ele diz o seguinte: Senhor, se nos criastes para ti, por que fugimos de ti? E se fugimos de ti, por que tanto te desejamos? Humberto Boter, filósofo brasileiro, escreveu o seguinte: possuímos a Deus e não cessamos de procurar a Deus. A palavra da reconciliação tem, portanto, a sua lógica. A palavra da reconciliação tem a sua razão de ser. Em primeiro lugar, a palavra da reconciliação ressalta a profunda e verdadeira situação de irreconciliação em que se encontra o ser humano. E a causa é de que todos nós aqui, a partir do passou conhecido, que é o pecado. No texto que lemos, o apóstolo Paulo diz: não imputando aos homens as suas transgressões. Estudando, por exemplo, a origem dessa palavra, do grego, a palavra é para comandar. O que quer dizer a palavra transgressão? Quer dizer queda. Pode ser traduzida como um passo falso.
Então, nesse caso, a explicação plausível e coerente da desarmonia dentro do ser humano é, sem dúvida, o afastamento de Deus, a queda, o passo de O homem caiu, e a obrigação dele era ficar de pé, mas ele caiu. Ele feriu a ordem moral de Deus usando o livre-arbítrio. Ele pecou e continua pecando e dando passos em falso. Por isso, a filosofia bíblica explica a existência do mal. A existência do mal é uma palavra para explicar o pecado. Nós somos pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No pecado está a causa da miséria humana, por isso precisa de reconciliação com Deus. Mas aí nós podemos encontrar pessoas objetando, dizendo que pecado é simplesmente atraso mental. Eu já li alguma coisa sobre isso. Isso é, na verdade, a luz da razão. Pecado é atraso mental. Se é assim, por que há tantos pecadores cultos e sábios aos olhos humanos? Os generais de Hitler que protagonizaram o Holocausto, paz, meus irmãos, todos eles eram doutores de filosofia. Todos. Pecado não se explica como sendo o atraso mental do ser humano. Mas outra objeção: não será pecado consequência de debilidade orgânica que viria em consequência da secreção de certas glândulas endócrinas? Também não. Essa explicação não é coerente, meus amados, com a verdade acerca do homem no tempo e no espaço. Por isso, em que pese os pretensos sábios ousarem negar a existência do pecado, a Bíblia diz que o homem é pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado é a causa da tragédia humana. A palavra da reconciliação ressalta essa tremenda causa que, ao mesmo tempo, louvado seja Deus, indica o remédio é Jesus. E é o remédio eficaz para debelar o pecado. E o texto diz, o texto que lemos, 2 Coríntios 5, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando isso se revela de maneira concreta, nós divisamos a cruz de Cristo, porque foi na cruz que Jesus nos remiu de todos os nossos pecados, e nós podemos então glorificar o seu nome, dizendo que o sangue dele nos purificou de todo pecado. Na cruz de Cristo, Filho de Deus, que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E o apóstolo Paulo orienta isso de maneira assim, muito mais aprofundada em Colossenses. Vamos abrir o tem em Bíblia, Colossenses capítulo 1, versos 19 a 22. Olha só. Colossenses, Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versos 19 a 22. O apóstolo Paulo diz: porque foi do agrado do Pai que nele residisse ou habitasse toda a plenitude. Verso 20: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras mais, agora, contudo, que vos reconciliou, aleluia, meus irmãos, amém, no corpo de sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis.
Louvado seja Deus pela sua palavra. Amém. Louvado seja Deus. Pela obra de Deus em nossa vida e na vida da humanidade. Amém, meu Deus. A cruz de Cristo não foi, meus amados irmãos, um mero acidente da história. A cruz de Cristo não foi, como ensinam alguns cristãos, um acidente. Não foi um acontecimento fortuito, mas foi a realização do plano eterno de Deus para a salvação do homem perdido. Por isso o próprio Cristo diz, como Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para quê? Para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Louvado seja Deus. A palavra da reconciliação é a palavra que transforma. E transforma mesmo. Porque diz aqui, se alguém está em Cristo, o que é? Nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. A transformação produzida pela palavra da reconciliação é integral, não é parcial. O ser humano é renovado em afetos, é renovado na vontade, é renovado nos pensamentos e nas inclinações. E tão completa é a obra que o apóstolo Paulo diz que é uma nova criação. Por isso eu rechaço essa história de dizer que Cristo não oferece uma nova vida. Tem muita gente dizendo que Cristo oferece a velha vida melhorada, mas não, Ele oferece a nova vida, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas delas passaram e tudo se fez. Amém, meu Deus. Renovados por essa palavra poderosa, o pecador se sente reconciliado consigo mesmo. E reconciliado ele goza a paz que excede todo entendimento, porque é a paz que Cristo dá. Deixa-nos usar paz a minha paz. E ele vive uma vida equilibrada. Vida desorganizada, vida bagunçada foi no passado. Ele se sente reconciliado consigo mesmo, com o próximo e com Deus. E com Deus ele se sente reconciliado porque ele pode ir direto a Deus em comunhão, em adoração, em louvor e oração, chamando Deus por Abba Pai, meu Pai, Papaizinho, Pai. Meus amados irmãos, Deus pôs em nós a palavra da reconciliação. Isso quer dizer que Deus nos entregou, nos encarregou da transmissão dessa palavra. Daí a campanha de missões mundiais que nós estamos lançando hoje aqui nesse mundo. Essa palavra, meus irmãos, da reconciliação, que é a alavanca mais poderosa que existe para o soerguimento moral e espiritual da humanidade. É a alma de todo melhoramento. Não existe melhoramento sem a palavra da reconciliação. Porque foi a palavra da reconciliação que na história simplesmente sacudiu o Império Romano e deu nova organização ao mundo. Foi a palavra da reconciliação que abalou os alicerces da Idade Média, tirando da Idade das Trevas e trazendo uma nova luz, uma nova época da história da humanidade. Foi a palavra da reconciliação. Foi a palavra da reconciliação que salvou a Inglaterra e os Estados Unidos do século XVIII com os grandes avivamentos. Por isso é que, olhando para trás, para o passado, e vendo o quanto a palavra da reconciliação tem feito, nós nos sentimos fortalecidos e cremos firmemente que essa palavra vai evitar que este mundo entre na bancarrota, porque só Jesus Cristo sabe. Amém, meu Deus, é verdade. Todas as esperanças de paz e melhoramento estão ruindo. Guerra na Ucrânia, conflito no Oriente Médio, faixa de Gaza complicada. Os jornais estão dizendo: o espectro de uma terceira guerra mundial paira sobre nossas cabeças como a espada de Damocles. A filosofia ateísta e materialista ameaça reduzir o homem a uma simples máquina. Vem aí a história da inteligência artificial. O modernismo doutrinário no seio das igrejas cristãs está estendendo o seu raio de ação, levando muitos à descrença e concorrendo para o formalismo religioso, ou seja, o outro mas não pratica.
seio das igrejas cristãs. Daí então a necessidade de pregar a palavra da reconciliação hoje mais do que nunca. Porque ela pode mudar o rumo do mundo. Como muda o rumo das vidas. O cristianismo não falhou. O cristianismo jamais falhará. Absolutamente jamais falhará. A igreja não falhará, porque as portas do inferno não prevalecerão por conta da igreja de Cristo Senhor. Quem falhou então? Os homens. Temos falhado, sim. Muitos têm abraçado um cristianismo sui generis, moldado ao capricho humano. Imagina o cristianismo moldado ao meu capricho, sem semelhança nenhuma com o cristianismo de Cristo. Então, meus amados irmãos, o que é que se impõe agora? Voltar agora a viver o cristianismo primitivo, pregando a tempo e a fora de tempo a palavra da consciência. Que Deus nos abençoe. Que saímos daqui impregnados dessa palavra e que possamos pregar com a voz, mas acima de tudo pregar com a vida. Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar, meus irmãos, vindo para concluir o nosso culto, mensagem real. 207 do cantor cristão. Viu, meu irmão? Cantor cristão. A primeira e a segunda estrofe. Ficamos de pé, meus irmãos. Os irmãos vão receber a bênção apostólica e em seguida cantar o tríduo de Salem. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e para todos sempre. Amém. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo,
repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneça desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.